No gramado em que a luta o aguarda, temos convidado hoje, convidado especial para a gente falar da política do Palmeiras, Felipe Giocondo. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para você. Como é que vai? Olá, tudo bem? Paulo, obrigado pelo convite. Esse dia muito especial para a política do Palmeiras aí. Um prazer estar aqui com você, cara. Beleza, vamos lá. O Felipe vai esperar um pouquinho aqui, porque ele também, acho que ele quer saber das atualizações das notícias, e eu vou atualizar as notícias de hoje para vocês. Algumas vocês já sabem, mas é sempre importante a gente lembrar. O contrato do Luan foi renovado até dezembro de 2025, o do Richard Rios estendido até dezembro de 26. Então, o Palmeiras fecha esses dois jogadores aí, os mantém no elenco. O que está faltando agora é saber o que vão fazer com o Breno. O Breno, em tese, já poderia, no meio deste ano, assinar um pré-contrato, não tenho ainda uma definição, uma informação, o Breno Lopes, é dele que estamos falando. Bom, seguimos. A Federação Paulista de Futebol, maravilhosa, mudou a data do jogo do Palmeiras, que já tem que ir para a Arena Barueri. O torcedor já iria no domingo, às 4 da tarde, mudou para sábado, às 6 da tarde. Tudo isso não teria o menor problema se os ingressos, alguns, muitos, não tivessem sido vendidos já. Então, você tem aí uma questão para ser colocada, os torcedores vocês vão ter que se modificar aí no planejamento para o fim de semana para assistir Palmeiras e Botafogo, o último jogo da fase de classificação. Provavelmente o Palmeiras vai jogar contra a Ponte Preta. O Cícero Souza, que era o gerente de futebol do Palmeiras, acenou com um sim para a CBF. E a informação que eu tenho de dentro do Palmeiras é que alguém da equipe vai assumir a função dele. Isso vai ser avaliado nos próximos dias para saber se o Palmeiras contrata ou não alguém. Eu sou totalmente favorável que se dê a oportunidade a alguém da equipe, mas que essa avaliação seja rápida e bem feita, porque é um cargo muito importante dentro da academia de futebol. Para vocês terem uma ideia, o trabalho do Cícero é dialogar com comissão técnica, base, todos os satélites que estão em torno do futebol passam pelas mãos, pela cabeça do gerente de futebol, que era o Cícero. Então, acho muito importante que o Palmeiras se posicione sobre isso e que o Palmeiras vá até as últimas consequências com o vice-presidente de futebol, Carlos Belmonte, para que ele responda na justiça aquilo que falou lá no estádio do Morumbi. Meus amigos, posto isso, aproveito os coelhos para, com uma cajadada só, falar a respeito de um tema. Todos vocês sabem que eu, aqui nesse canal, há 3 anos, sou bastante refratário à política do Palmeiras, porque eu tenho 56 anos de idade e já vivi muita coisa vendo e ouvindo na política palmeirense. Mas hoje temos uma notícia, e essa notícia não pode e não será ignorada por este canal. A oposição, o Felipe Giocondo é da Chapa Ocupa Palestra, reuniu um grupo, né? Hoje são 50 pessoas que estão já trabalhando neste processo, pode chegar aí a 100, 110, talvez 120 pessoas para lançar um candidato de oposição à presidente Leila Pereira, que hoje colocada como candidata única. Isso é extremamente positivo e saudável para qualquer instituição. Nenhuma instituição, seja política ou agremiação ou clube, sobrevive muito tempo tendo apenas um candidato ou candidato único. Vale lembrar que a Leila Pereira foi candidata única à eleição desta última que passou. E ela terá aí por enquanto, é muito favorita para ganhar a eleição de novembro. Mas a oposição conseguiu deixar de lado algumas questões, né? Porque sempre tem ali vaidade, aquilo que eu fiz, o que eu deixei de fazer, aquilo que eu posso fazer. Enfim, o Felipe Giocondo está aqui com a gente, vai explicar um pouquinho do que se trata o Palmeiras Avante, que foi lançado oficialmente hoje. Felipe, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela presença e vejo com ótimos olhos que o Palmeiras esteja recebendo um bafo de democracia, um bafo de discussão de ideias para que o clube se mantenha crescendo e melhorando cada vez mais. Obrigado pela presença, conte-nos a novidade. Legal. Bom,
O Palmeiras Avante é uma criação multipartidária, então você colocou muito bem aí, nós temos a política do Palmeiras, ela tem muitas nuances, e ela tem um histórico até meio conflituoso ao longo dos últimos anos e tudo mais. Mas a gente conseguiu criar o Palmeiras Avante, né, conseguiu organizar esse movimento a partir de uma premissa que eu mesmo considero muito nova, muito arrojada até, que é o seguinte: a gente despersonalizou a campanha eleitoral para presidente do Palmeiras. Então, geralmente, eu acho que isso não é exclusividade do Palmeiras, acontece em outros clubes também. As candidaturas, os projetos, eles estão sempre no entorno de uma figura, de um candidato, uma figura relevante, uma figura de peso na política, e a partir daí se constrói o que é o projeto. A gente quis fazer um processo inverso. Nós vamos construir um projeto muito horizontal, com vários grupos participando, como você bem falou, eu participo do grupo Ocupa Palestra, a gente tem pessoas de outros grupos e pessoas que não participam de grupos e são independentes da política do clube. Todo mundo vai ter a chance, a possibilidade de ajudar na construção desse plano de gestão, que é um plano que vai para o papel, é um plano que vai ser escrito para valer. E aí, a partir desse plano finalizado, as pessoas que quiserem se candidatar à presidência vão ter que, primeiro, estar de acordo com o plano. Segundo, elas vão ter que ter contribuído efetivamente com o processo. Então, não dá para chegar alguém no último minuto e falar, agora me interessa. Contribuiu, uma pessoa com circulação política, que consiga fazer os arranjos necessários. Enfim, quando essa pessoa, que a gente acredita, inclusive, que esse processo vai naturalmente apontar quem são essas pessoas, a gente vai ter um projeto definido a partir das ideias e não a partir dos candidatos. Acho que isso já é bem diferente do habitual, especialmente no Palmeiras, com a figura da presidente Leila, que é uma figura muito personalista, né? Então, ela mesma diz isso, então não tenho problema nenhum em falar, porque ela mesma gosta de colocar nesses termos. Quando a gente faz esse processo ao inverso, a gente está apontando para o futuro. E é por isso que a gente chama, inclusive, e deu esse nome do Palmeiras Avante, né? Um Avante com E, né? Um Avante aportuguesado, um Avante no nosso idioma, mas esse olhar de um Palmeiras do futuro, um Palmeiras do amanhã, que não depende mais das pessoas que estão ali. A gente sabe o que a gente quer e as pessoas vão ajudar a construir esse processo. E se, porventura, elas em algum momento não cumprirem o acordado ou não estarem, né, plenamente satisfeitas com o que a gente estruturou ali a várias mãos, ela simplesmente monta o processo político dela, vai concorrer, é legítimo, mas o Palmeiras Avante vai ter digamos, uma constituição própria de como ele quer trabalhar e como ele vai funcionar. Felipe, eu vou pedir para você que está em casa aí, em casa, no celular, assistindo o nosso programa, que você deixe o seu like, se inscreva no canal, é fundamental. O que o Felipe está dizendo, quando ele fala de ter uma plataforma horizontal, é que em todas as áreas de gestão do Palmeiras, eles vão ter uma diretriz do que seguir, do que fazer. Então, futebol profissional, base, marketing, núcleo de saúde e performance, clube social, em todas as áreas que cercam a Sociedade Esportiva Palmeiras, eles vão ter uma ideia, um projeto do que fazer e os nomes, primeiro nome, candidato mais 4 vices, vão surgir a partir dessa aceitação desse material, que eu imagino que será entregue, se este grupo não eleger o presidente, à candidata, no caso, Leila Pereira. Né? Imagino que isso vai ser feito, né, Felipe? Não só entregue, como ele vai ser tornado público antes da eleição. Claro. Então, todo mundo vai ter acesso às ideias, aos projetos ali. Inclusive, mais para frente, a gente vai detalhar a mecânica, mas a gente quer que o torcedor participe nessa construção também. Então, a gente vai ter uma ferramenta para o torcedor e o associado do clube também, aí cada um no seu, com a sua área de interesse, né? Porque a gente entende que o Palmeiras tem esses dois universos bem distintos, mas igualmente importantes na construção política, e cada um possa entrar e deixar sua sugestão do tema da que a pessoa domina. Às vezes a pessoa é especialista em departamento jurídico, ou em saúde, ou em marketing. Então a gente quer trazer as boas ideias também, escutar as pessoas e construir com elas esse plano, que vai ser um plano super transparente mesmo, para todo mundo consultar o tempo todo mundo poder olhar. Felipe, uma coisa também que a política me ensinou, mas não a política do Palmeiras, a política geral, nos tempos que eu trabalhava como repórter de economia e política,
no Grupo Globo, lá na Rádio CBN, o Mário Covas falava o seguinte: política é a arte de compor com ele utilizava a palavra desiguais, mas ou aqueles que pensam diferente. Não tem a ver com desigualdade de pessoas de classe social, não. Mas é a arte de compor com aqueles que pensam diferente, né? Você está otimista nesse aspecto? Porque eu vejo que são três chapas iniciais que estão nessa empreitada aí com vocês, quer dizer, ocupa a palestra, a academia e a arquibancada, são três, vamos dizer, três grupos dentro da oposição do Palmeiras, né? E também pessoas independentes que saíram do processo atual, e faz parte, é natural, é normal, tem gente que fala, não quero mais isso, vou mudar e tudo bem, faz parte. Vocês já têm uma premissa básica, quer dizer, que é o que o torcedor, ou quem está vendo a gente quer ouvir a respeito do futebol. Eu vou perguntar apenas do futebol. Existe uma premissa básica ou isso vai ser construído ainda ao longo do tempo? A gente entende o seguinte: se tem uma estrutura no Palmeiras que é o mais perto do profissional, é a estrutura de futebol. Tá? Então, a gente enxerga isso, até a forma como o Palmeiras lida com isso já há um bom tempo, né? A estrutura que vem lá desde a reconstrução, com o Bruno Oro, passando pelo Alexandre Matos, e o Cícero, hoje acho que o exemplo claro é esse, o Cícero indo para a seleção brasileira, é um exemplo de como a nossa estrutura funcionou. Então, essa estrutura do futebol, que é uma estrutura praticamente apartada, ela nos parece, pelo que a gente acompanha, algumas pessoas até têm um histórico de ter participado de gestões anteriores, parece uma estrutura bem profissional. Porém, ela carece de melhorias, obviamente, como qualquer outra estrutura. Então, em relação ao futebol, a nossa ideia central é manter a estrutura profissional, sem dúvida nenhuma, e conseguir, obviamente, incrementar coisas que a tecnologia está trazendo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui básico. Eu tenho estudado bastante o tema. As inteligências artificiais, por exemplo, vão mudar completamente a forma de scout de jogadores no mundo inteiro. Então, esse tipo de tecnologia, esse tipo de apoio à estrutura profissional, ele tem que chegar e ele tem que chegar o quanto antes. Essa é uma coisa. O que a gente enxerga, especialmente como ruim atualmente na estrutura do clube, é o que está além do futebol, mas que, obviamente, interfere no futebol. As outras áreas que dão apoio nos parecem ainda áreas, não vou dizer semi-profissionais, é um pouco abaixo ainda. Elas ainda flertam muito com o amadorismo. Então a gente vai falar do departamento de marketing, do Palmeiras, que, a despeito dos profissionais que estão lá, que são bons e que trabalham, mas é uma área muito pequena, muito pouco profissional em relação a outros clubes. O Palmeiras teve agora a maior revelação do futebol brasileiro dos últimos 20 anos e não conseguiu aproveitar a imagem dele. Então, esse tipo de coisa, sem contar, obviamente, os conflitos de interesse, os patrocínios que a gente está deixando passar e tudo mais. Nessas outras áreas, outros departamentos, a gente tem uma preocupação muito grande e o nosso principal ideia é o profissionalismo em todos os departamentos, sem exceção. Todos que trabalham no clube têm que ser profissionais. E não e falar de profissionais não significa simplesmente remunerar as pessoas. Eu acho que é importante que sejam profissionais remunerados que dediquem um tempo exclusivo da vida delas, mas que eles tenham experiência de mercado condizente com o tamanho do Palmeiras. O Palmeiras, financeiramente, é uma entidade de R$1 bilhão por ano, mas enquanto instituição e o que ela movimenta milhões de pessoas. Ela tem um impacto maior do que, sei lá, muitos países do mundo. Então a gente tem que entender que a dinâmica das pessoas que trabalham nesse clube, nessa estrutura, precisam estar alinhadas com essa expectativa que o torcedor tem. Então, o profissionalismo, a transparência e a governança, para a gente ficar em 3 temas aqui, não ser muito genérico nem generalista, eles são, acho que, o carro-chefe do nosso projeto. Tem que ter mais transparência, o torcedor tenha o direito de ter acesso às informações, mesmo que o Estatuto do Palmeiras às vezes não seja expresso nisso, é o que a gente mais sofre hoje, é ouvir, o Estatuto não obriga, como se o fato do Estatuto não obrigar não criasse uma responsabilidade dessa comunicação. Ter profissionalismo em todos os departamentos, todos os que envolvem o clube mesmo. A gente sempre vai falar do marketing, do futebol, da saúde, porque são aqueles que estão mais ao nosso alcance. Mas a gente tem várias outras frentes que a gente precisa trabalhar. E ter governança. Então, assim, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que elas fazem. Elas têm que ter... o Palmeiras tem que ter regras, regimentos, coisas que às vezes o torcedor ali na ponta não percebe, porque não chega até ele.
mas a forma como o conselho funciona, a forma como o conselho de orientação e fiscalização funciona, a forma como o clube social, como a gente quer pensar as eleições para o futuro, enfim, isso tudo a gente precisa trabalhar e precisa estruturar, porque o futebol mudou muito nos últimos anos. Mudou muito mesmo. O maior salto de transformação do futebol é o que aconteceu de 5 anos para cá. Acho que a gente só de olhar já enxerga, né? 5 anos atrás a gente não falaria nem o que é SAF, nem sabe o que é SAF. E 5 anos depois a gente tem metade da Série A sendo SAF. A transformação é muito rápida, a gente precisa estar muito perto dela e fazer ela acontecer, enfim, nos moldes que a gente acredita. Eu só vejo isso tudo que você está me dizendo funcionar se o Palmeiras tiver uma estrutura mesmo profissional, um CNPJ colado no futebol e no clube para que pudesse realmente cuidar disso. Eu tenho alguma experiência pelo que vi fora do país, como a Barcelona Mídia, né, que é uma empresa do Barcelona de comunicação, descolada do clube, no sentido que é um outro CNPJ, que recentemente foi vendida por bilhões de euros, uma parte dela, e funciona como uma empresa de comunicação, como se fosse o TV, SBT, diferente da TV Palmeiras, faz outro trabalho completamente diferente do que como as coisas funcionam no Brasil. Enfim, tem muita coisa para avançar nessa questão, mas se você me permite uma crítica, eu sempre vejo e ouço a oposição se manifestar no conselho, nas atas, e procuro sempre saber o que vocês estão pensando, mas eu vou pegar um exemplo. Se fala muito que a camisa do Palmeiras está defasada. De fato, ela não tem reajuste de patrocínio, porque foi assim estabelecido pelo Maurício Gagliotti antes da Leila assumir, antes de mudar um ano para o outro. Né? E não tem reajuste e as coisas mudam e o Palmeiras ganha tudo, cresce e isso é claro para mim, não se discute. Tá? Agora, eu sempre falo, poxa, a oposição poderia se reunir lá, são 50 pessoas, 60, 70, cada um dá R$ 500, vai ao mercado, faz um valuation. Quanto vale a camisa do Palmeiras? Quais propriedades tem para serem vendidas diferentes daquelas que a FAM e a Crefisa ocupam? Sabe, um tipo de oposição mais que pudesse mostrar como fazer, mostrar quanto está defasado, mostrar quais são os possíveis clientes que poderiam entrar para vestir o uniforme, ou patrocínio, ou contratos comerciais, em todas as áreas que envolvem o Palmeiras. Eu queria saber se, agora, olhando para isso, é possível ter isso contemplado nesse projeto que, a partir daí, vai sair um candidato. Não, sem dúvida. Você imagina, né, uma dificuldade que nós temos enquanto oposição é não ter acesso à informação. Então, esse é um problema que a gente enfrenta. Embora a gente busque informação, a gente tem dezenas de requerimentos para a diretoria do Palmeiras, para o Conselho Deliberativo, pedindo acesso a contratos, informações, porque isso nos ajudaria a balizar melhor até a crítica que a gente faz, para ela ser mais justa, para ela ser mais concreta. Nesse caso específico do patrocínio, por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo que é uma coisa muito particular minha, não estou dizendo em nome do movimento, é uma coisa que eu acredito. Mais do que o dinheiro é importante no patrocínio. Mas mais do que isso, quando você associa uma marca à instituição Palmeiras, você está promovendo aquela marca e aquela marca está te promovendo. Então tem uma troca de imagem que é muito importante. Quando a gente escolhe um patrocinador, a gente quer ter um patrocinador que dialogue com o nosso público também, que fale com o público jovem, que seja uma empresa moderna, uma empresa inclusiva, uma empresa com um olhar diferente. Quando a gente simplesmente associa pelo dinheiro, como foi o caso do Palmeiras há algum tempo atrás, tudo bem, era o momento que o Palmeiras tinha, a gente meio que esquece tudo isso. Então, o debate hoje do patrocínio é um debate raso, porque assim, a Crefisa paga pouco ou paga muito? Acho que isso não importa tanto. O nosso maior problema é o modelo que a gente tem hoje construído impede que outros patrocinadores cheguem, trazendo ideias novas, cabeças novas, projetos novos e dinheiros novos. Então, o projeto que a gente tem hoje, é só a gente olhar o que aconteceu nas últimas semanas, os patrocinadores que o Palmeiras tinha em outros departamentos saíram do clube. Não me parece um movimento natural. Você vai patrocinar um time, seja feminino, com a expectativa de avançar no projeto. Agora eu quero ir para o masculino, eu quero ter um pedacinho da camisa, eu quero fazer uma collab, eu quero
alguma coisa, e ao contrário, ao invés de expandir um clube cada vez mais vitorioso, as marcas saem do clube. Então, parece que tem uma cultura impregnada no Palmeiras, nesse quesito especial, que é a cultura do não mexa nisso, não deixa a coisa acontecer, não deixa evoluir. Quando eu falo particularmente do patrocínio, eu quero fugir muito desse debate do dinheiro, porque certamente, se a Crefisa for embora hoje, amanhã a gente consegue um patrocínio melhor. Eu não tenho a menor dúvida. Melhor do ponto de vista financeiro. Mas mais do que o dinheiro, a gente certamente consegue uma exposição de marca diferente. Então, a gente quer falar com o público jovem, a gente precisa ter um patrocinador que tenha essa relevância com o público jovem. Não é o dinheiro a qualquer custo. Né? Porque também, enfim, pensar em exemplos básicos aqui, a gente pode ter um patrocínio de uma empresa, de um bem de serviço, que a partir daí cria um produto com a marca do Palmeiras e comercialize no mundo inteiro. Enfim, é uma outra possibilidade de linha de receita que não necessariamente é o pagamento pela estampa na camisa. Eu sempre digo, né, que patrocínio não é silk na camisa. O silk faz parte do patrocínio. Patrocínio é ativação de marca, é você ter os mesmos valores que a empresa que está te patrocinando, é você buscar públicos novos. Então, eu entendo essa sua crítica do ponto de vista de temos que procurar ter mais embasamento, às vezes, em algum ponto, mas, por outro lado, nesse caso em específico, eu acho que o nosso olhar é um olhar diferente mesmo. A gente precisa ter o conflito de interesse, ele naturalmente limita o Palmeiras. Ele está limitando o Palmeiras hoje. Independente da Crefisa pagar muito ou pagar pouco dinheiro. O processo de concorrência propalado pela presidente para o final do ano, para mim, é um processo absolutamente inédito. Ele não existe no futebol. Eu nunca vi. E eu particularmente, não confio no processo. Porque eu acho que não faz nem sentido você fazer concorrência por patrocínio. Patrocínio vai além disso. Né? Patrocínio não é comprar insumo para um órgão público através de uma licitação do governo. Patrocínio tem um peso por trás, tem uma associação de marca importante. Um exemplo besta, assim, esses dias eu estava vendo a Inter de Milão tem um patrocínio da Paramount, e ela está fazendo alguns jogos, a camisa do time tem um patrocínio de um dos filmes, ou uma série. Então, esses dias era a Tartaruga Ninja, por exemplo. É uma besteira, parece uma coisa pequena, menor, mas olha o que isso impulsiona a venda de camisa, olha como isso dialoga com o público infanto-juvenil, como a camisa fica mais simpática. É um jogo só, é uma brincadeira. E a gente, quando foi fazer isso, a gente até fez uma brincadeira com um grau de um pequeno sadismo ali no jogo contra o Corinthians, né? Que era o crédito para negativado, mas a gente se limita a isso, porque a gente não consegue ir além disso com o patrocinador que a gente tem hoje, né? Porque é um banco, né? Uma instituição financeira, enfim. Então, até acho que eu fugi um pouco da tua pergunta, Não, mas tudo bem. basicamente a ideia. Eu entendo. É isso, é trazer, além do dinheiro e da compra do espaço, outras situações que são fundamentais neste mundo, que é o mundo tecnológico, que é o mundo de que os jovens estão cada vez mais se afastando dos clubes brasileiros, não é só do Palmeiras, não. A gente vê muita camisa com crianças e jovens vestindo camisa de outros clubes, enfim. Eu entendo isso que você está propondo e acho interessante. É, vamos avançar um pouquinho para a gente já encerrar o nosso papo, que eu acho importante. A gente vai acompanhar para e passo a elaboração desse documento. O canal está aberto para vocês, para quando vocês quiserem se manifestar aqui. Eu te digo, não tem nome ainda, né? É um projeto que vai ser gestado, a partir daí os nomes vão aparecer. A ideia deste debate é trazer a situação também para o debate ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. A situação é super bem-vinda até para a composição da nossa estrutura. Claro, a gente está quebrando essa pedra faz muito tempo, né? A gente está ali apontando os equívocos, apontando os erros da gestão, apontando as contradições. Eu tranquilamente falo isso, eu sou um dos conselheiros que eu sofro uma retaliação constante da presidência do Palmeiras hoje, assim como outros 20 e poucos colegas. Então, a gente não tem acesso ao avante dos conselheiros, por exemplo, que todos têm, e foi delimitado que a gente não teria acesso porque a gente pediu o contrato de patrocínio da Crefisa de uma forma formal, né? A gente fez um requerimento formal. Então, o que a gente escuta muito, e a construção do movimento vem um pouco disso também, as pessoas da situação nos procuram o tempo todo. Não procuram, obviamente, de peito aberto, mostrando a cara, mas ligam para a gente, conversam. E o grande catalisador desse movimento foi aquela entrevista coletiva da presidente Leila no ano passado,
depois a eliminação do Boca Juniors. Aquilo causou uma revolta interna no ambiente dela, não vou nem dizer no ambiente externo, mas no ambiente dela, que eu jamais tinha presenciado no Palmeiras. E aquilo obrigou a gente a pensar diferente. Pô, então, ao invés de pensar no candidato, porque todo mundo fica ansiando um candidato, né? Quem vai ser o nome? Quem vai ser o nome? Pô, por que a gente não faz diferente? Por que a gente não monta um projeto que a gente possa agregar as ideias? Porque quando a gente tem um candidato, você deixa de ter outros tantos candidatos. E aí a coisa se esvazia. Então, o movimento ele já vinha de antes, mas ele ganhou muita força naquele momento. E muito também por conta desse apelo dos nossos colegas que hoje são da situação, mas que enxergam problemas e que, enfim, estão lá por algum tipo de conveniência, porque acham que estão colaborando, acham que sem eles é pior, em alguns casos, a gente escuta muito isso. É melhor eu aqui, porque se eu não estivesse aqui a coisa estaria degringolando. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que no decorrer desse processo, até novembro, que é a eleição, muita gente vai nos procurar, vai buscar a gente para tentar entender, para colaborar. Então, a nossa única regra para participar do movimento Palmeiras Avante tem que ser palmeirense. Cumprido esse requisito, tendo boas intenções, né, não querendo usar o clube em benefício próprio, seja bem-vindo para colaborar da forma como for, para ajudar, para dar ideia. A gente está aqui para isso. Uma pergunta para a gente encerrar agora de vez. A Mancha Verde participa disso? A Mancha Verde tem alguns conselheiros que ela ajudou a eleger nos últimos anos, né? Esses conselheiros hoje participam do movimento. E a Mancha Verde, ela tem a sua própria dinâmica interna, né? Que a gente sabe que é uma dinâmica diferente, né? Porque tem muitos associados da torcida e tal. Eu sei que eles são muito simpáticos à ideia do movimento, porque eles também enxergam essa coisa nova, esse olhar novo. Então eles participam, imagino eu, né? Vão participar como entusiastas da ideia. Eles não... Os conselheiros que hoje são da Mancha Verde, ou que são vinculados à Mancha, e que estão dentro do movimento, participam ativamente, claro, dão sugestões e trazem também esse olhar da torcida que é importante para a gente. Felipe, se você for você ou se o João for eleito na eleição de novembro, ainda não tem data e tal, mas é em novembro, no mês de novembro desse ano. E vocês estariam aptos a conversar com a Leila Pereira para ela continuar patrocinando o Palmeiras? Sem dúvida. Eu tenho dúvidas que ela teria a disposição de Não, conversar. essa aí é uma outra questão. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Parece pegadinha, mas não é. É porque precisa pensar no bem do Palmeiras, cara. Sem dúvida. Se pensarem no bem do Palmeiras, essa conversa pode acontecer. Tá bom, Tanto que Felipe? só para finalizar, a nossa solicitação é que esse processo de concorrência, entre aspas, se ele for ocorrer, que a oposição possa participar também. Porque a gente não sabe quem vai estar na cadeira 1º de janeiro de 2025. Então a gente quer ter voto, quer participar, quer contribuir nesse processo. Sim, quer trazer, inclusive, novas empresas que possam participar do projeto, imagino eu, E certo? esse nosso olhar, acho que um pouco mais amplo da importância das marcas nessa combinação com o clube. Perfeito. Bom, Felipe Giocondo da A Chapa Ocupa Palestra, a gente conversou um pouco antes da nossa entrevista começar, e eu disse que tenho 2 ou 3 ideias para contribuir com o Palmeiras. Uma delas é a Fundação Palestra Itália. A gente se comprometeu aqui a conversar a respeito disso mais para frente, e vamos marcar essa conversa, porque aquilo que eu vi na Inglaterra com as fundações, na Espanha também, me impactou muito. E acho que o Palmeiras, pela história que tem, pela formação que tem, né, tem todo esse viés que poderia ser algo espetacular para fidelizar torcedores e a torcida crescer ainda mais. Uma coisa que eu ouvi de um dirigente de uma fundação na Inglaterra, ele me disse o seguinte, Felipe: faça algo para e pelo filho de alguém, que este pai e esta mãe estarão do seu lado o resto da vida. É isso, meu querido. Um grande abraço para você. Boa sorte. O canal está à disposição para a gente conversar sobre esse documento, quando ele estiver pronto, candidatura, enfim. Vamos que lá. É muito importante que o Palmeiras tenha, sim, oposição e candidatura na eleição de novembro. Um abraço, cara. Boa sorte. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os ouvintes aí. Vamos junto. Fechou. Avante! Esse é boa. Felipe Giocondo está com a gente. Um grande abraço a todos. Olha,
Nós vamos ter conteúdo aqui todo dia, não saiam daí, vamos falar sobre tudo e a gente volta nesta quarta-feira. Quarta-feira eu vou dar entrevista para o Cosme Rimoli, lá da TV Record, mas estarei aqui com vocês no canal, já que o Palmeiras só joga no sábado. Um abraço, qualquer novidade eu chego no Shorts e no Insta também. Fechou? Valeu, Felipe, obrigado, até mais.